nosso meio, vamos falar do nosso meio, né? Não vamos falar dos outros, vamos falar da gente. Os pentecostais gostam de alegorizar até o que não deve. Pode alegorizar? Pode. Paulo alegorizou. Sim. Lá em Gálatas, ele fala, né, do Isaac, do Ismael. Ele traz uma alegoria interessantíssima. Aí o cara lê e fala, não, vou alegorizar tudo agora. Aí a gente lê o texto, principalmente pregadores, né? Nós temos uma mente, né? Pregador pentecostal. Aí, ó, aqui tem uma vírgula. Não, aqui tem a palavra. Não, essa pedra aqui, ela significa. Ele já quer trazer não, nem tudo tem um significado. Tem coisa que só está lá por estar mesmo. Não precisa traduzir tudo para aplicar. Né? Não, porque essa vírgula está aqui, então significa que o Espírito Santo queria falar dessa forma. Não, calma, né? Vamos colocar o pé no chão, porque nem tudo é assim. Então, às vezes, igual o pessoal, eu dou risada para não chorar, né? Não, porque as 5 pedrinhas de Davi, né, significam as 5 letras do nome de Jesus. Meu irmão, Jesus não foi escrito em português. Né? O nome de Jesus não é português. Então, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. 5 pedras, ele pegou 5 porque ele levou 5. Ele disse, se eu errar 1, eu tenho mais 4. É uma coisa simples, mas a gente quer alegorizar, espiritualizar tudo. E aí vai dar problema. Né? Igual o irmão estava pregando, e não vou falar isso aqui, não dá problema, né? Mas ele estava tentando traduzir uma palavra. Ele falou, não, orar. Sabe por que poucas pessoas oram? Porque orar ao contrário é raro. Olha o nível da interpretação. E o povo, glória a Deus. Orar ao contrário é raro a palavra. Tá, mas orar na Bíblia não foi escrito em português, foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Até você explicar isso para alguém fala, não, mas não tem nada a ver, é muito interessante, é de Deus isso aí. É por isso que as pessoas não oram. Não tem essa autorização para interpretar a Bíblia dessa forma. Então, existem regras para isso. Mas não é o Espírito Santo que dá a interpretação? Uma vez o aluno falou isso para mim. Mas eu pensei que era o Espírito Santo que fazia a gente interpretar a Bíblia e não um monte de regras humanas. Não, o texto é humano, a língua é humana. Portanto, ela tem que se prender às regras gramaticais que fazem com que ela exista. É uma coisa tão simples e tão básica, mas tem gente que não quer respeitar isso. Como é que vai interpretar a Bíblia se não conhece nem o mínimo do básico da língua portuguesa? Não vai dar certo. Tem gente que quer fazer o grego e o hebraico, mas não sabe nem o mínimo do Agora você tocou num ponto fundamental. O cara quer falar grego, quer citar hebraico, e claro, ele vai pronunciar tudo errado, né? É o ruach de Deus, né? É o ruach. Ele fala o ruach, o espírito. Não, você primeiro tem que conhecer um pouquinho da sua língua, básico da língua portuguesa, que é a sua língua, para depois você recorrer a outros textos de outros idiomas, principalmente os originais. Senão, irmão, vai virar uma bagunça tremenda, vai pregar um monte de coisa que não tem sentido, e as pessoas vão ouvir aquilo, vão acreditar, e não vai acontecer com elas, elas vão culpar a Deus. Ela vai falar, está na Bíblia, mas não aconteceu comigo. O pregador disse que ia acontecer e não aconteceu. Mas Deus não disse nada, quem disse foi ele mesmo. Em cima disso, meu pastor, dá para fazer uma boa hermenêutica em cima de um texto sem saber grego e hebraico? Dá. Na minha opinião, dá. Dá para fazer. Principalmente na língua portuguesa. Dá para a gente fazer tranquilamente. São poucos os textos assim que você tem uma dificuldade muito grande. Você fala, não, isso aqui só no grego e no hebraico. Porque senão, irmão... Já pensou? Só quem conhece grego e hebraico vai poder interpretar a Bíblia. Então é errado, que eu já vi também, né, teólogo, assim, grego, falando assim, o cara quer debater Bíblia comigo, mas não sabe grego. Não, também, isso aí já também não, pode, esse argumento para mim né? É furado. Furado. Porque, por exemplo, se você, sei lá, tem um conhecimento de grego e hebraico, nem que seja o básico, instrumental, aí eu vou debater com uma pessoa que não conhece, aí eu posso lançar esses argumentos. Não, porque aqui na gramática grega o cara não vai saber responder, não vai saber argumentar. Ele vai saber se é verdade ou não aquilo? Pode ser uma mentira daquelas cabeludas. E a pessoa vai achar que aquilo, quem está ouvindo vai achar que é verdade. Então, traga o debate. Claro, não é proibido, né? Você está nos originais, é ótimo, se você consegue ter essa habilidade, mas vou dizer algo para vocês aqui, são poucos que têm habilidade nos originais com profundidade técnica para falar de fato com autoridade. Poucos, né? Alguns fazem cursos básico, instrumental, e já sai arrotando exegese para todo lado como se ele fosse a autoridade máxima de interpretação bíblica. E aí, meu irmão,
Olha o risco. Eu não, É um risco, né? É um risco. É um risco, porque você pega um cara que conhece mesmo, aí você vai ficar envergonhado. Vai. Mas geralmente não tem, né? Não tem, né? Geralmente não tem. Então, um cara que está no básico, no instrumental, já está em vantagem. Eu gosto de estudar os originais, né? O grego, o hebraico, mas quando participo de debates, quando participo de diálogos teológicos, não vou ficar rotando isso, porque dá uma certa pedância, né? Parece que você está querendo mostrar que você sabe, porque aqui no original, na gramática, não sei o quê. Tá bom, irmão, mas dá para falar isso em português? Então fala em português. Que eu prefiro assim, é mais agora didático. Na academia, você está numa faculdade, aí beleza. É diferente, né? Aí pode ir embora, irmão. Pode ir embora, pode aprofundar, mergulha de cabeça aí, vamos que vamos. Mas, por exemplo, nós estamos aqui falando para pessoas que não conhecem nada de teologia, alguns estão iniciando. Para que eu vou ficar, né? Para mostrar que eu sei, que eu conheço muito, que eu sou o cara do grego, do hebraico. Tem necessidade disso. É verdade, né? A filosofia é a mesma coisa. Às vezes eu vejo pessoas falando de filosofia e tal, não conhecem nada de filosofia. E se a gente quiser entrar no assunto, a pessoa vai ficar envergonhada. Poxa vida, eu pensei que era uma coisa e na verdade não era nada disso. Então, a humildade é uma coisa importantíssima, principalmente para quem estuda, principalmente para quem tem conhecimento teológico. Claro, eu sei que quando a pessoa começa na teologia, fica, né, deslumbrada, aquela coisa. Não, eu conheço muito agora, né? Você sai do seminário voando, né? Agora eu sou o cara, eu conheço muito. Depois, irmão, você vai passando um tempo, você fala, rapaz, eu não sei de nada. Você vai lendo os teólogos, os maiores, os mais profundos, você fala, meu Deus do céu, como é que esse cara tinha essa capacidade intelectual? Eu não tenho nenhum por cento disso. O máximo que a gente faz é repetir o que eles já falaram. A não ser que você seja um iluminado desses que pregam por aí, né? Que diz que eu vou falar que ninguém nunca falou. Não tem nem no Google, não tem nem dicionário. Não tem... Rapaz, esse aí é anjo, veio direto do céu, né? Uma revelação nova, por isso aí nem deve crer nela. É tão profundo que cheira enxofre. Mas isso é um padrão. Eu consigo identificar uma pessoa que não é muito humilde nesse quesito. Por exemplo, quando a pessoa, quanto ela mais sabe, mais humilde é. É verdade. É incrível, né? Que nem o pastor Rodrigo aqui, assim, não que estou diante não, mas um poço de humildade. Não, um poço de humildade. A mim não o pastor cabe Lércio falou ontem, eu não conhecia o senhor pessoalmente. Exatamente. Então, assim, e geralmente quando os mais arrogantes são os que não sabem muito, não mas sabe, mostram que sabem, né? A rotar o que não sabe de nada. Você vê assim. Então é lamentável. Então a gente precisa ter o conhecimento profundo de um assunto para poder falar desse assunto com mais segurança, para poder falar com mais propriedade. Então, a nossa Bíblia, em língua portuguesa, foi muito bem traduzida. É um ou outro texto que você fala, não, realmente aqui está um complicado, mas eu vou no original ali, você consegue resolver, mas no português não vai fazer com que você se desvie, nem perca o rumo da sua salvação. O que a gente tem é suficiente. Por exemplo, tem textos, vou só citar um, eu coloco até no meu livro, que eu pego alguns textos e faço exegese ali na prática. Romanos 12, 13. Lá está escrito assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Mas vamos ficar só com a primeira parte, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades. A maioria das pessoas lê e diz assim: bom, eu entendi que quando eu estiver em necessidade eu vou comunicar com algum santo da igreja, algum crente, para que ele me ajude. O texto diz o contrário. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Comunicar ali não é falar, é compartilhar. Compartilhar com, não é compartilhar aos. Seria falar. Sim. Mas com, compartilhar com os santos. Comunicar com significa compartilhar com os santos nas necessidades deles. Então, se eles estão com necessidade e eu posso ajudar, eu vou lá e compartilho. Não é o contrário. Eu estou necessidade, eu vou lá e comunico para alguém compartilhar comigo. Você vê, em língua portuguesa, já está bem escrito. Sim. Só que a gente lê e faz uma interpretação incorreta porque desconhece a própria língua.